Imagine que você pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar muitos anos atrás. Sua missão seria bem simples: descobrir o que faz uma pessoa ser líder. Você chega no passado, encontra alguns pesquisadores e pergunta: por que algumas pessoas conseguem liderar outras? E uma das primeiras respostas que você provavelmente ouviria seria: porque elas nasceram diferentes. Essa foi uma das primeiras maneiras de tentar explicar a liderança. As pessoas olhavam para grandes líderes da história e procuravam alguma coisa especial neles. Talvez fosse coragem, talvez fosse inteligência, talvez fosse força, talvez carisma, talvez confiança, talvez capacidade de falar. A pergunta daquela época era basicamente: quem é o líder? Ou de uma maneira ainda mais simples: o que existe dentro da pessoa que faz os outros seguirem ela? Essa é a primeira parada da nossa viagem. Os traços. Quando falamos em traços, estamos falando de características da pessoa. Imagina alguém olhando para um grande líder e fazendo uma lista. Esse é confiante, ele tem energia, ele sabe se comunicar, ele possui coragem, ele toma iniciativa, ele parece inteligente, ele possui carisma. Então, algumas pessoas começaram a imaginar que, se descobrissem todas as características dos grandes líderes, conseguiriam descobrir quem nasceu para liderar. Era quase como procurar uma receita. Pegue coragem, coloque inteligência, acrescente carisma, misture confiança e pronto. Temos um líder. Só que apareceu um problema ainda maior. Nem toda pessoa corajosa era uma boa líder. Nem toda pessoa inteligente conseguia liderar. Nem toda pessoa carismática produzia bons resultados. Existiam pessoas que talvez não apresentassem todas aquelas características, mas conseguiam desenvolver equipes muito bem. Então, surgiu uma nova pergunta. Talvez não seja suficiente perguntar quem é o líder. Talvez precisemos perguntar: o que o líder faz? Essa pergunta muda bastante a história da liderança, porque agora os pesquisadores começam a olhar menos para aquilo que a pessoa possui dentro dela e mais para aquilo que ela faz quando está liderando. Como ela conversa, como ela toma decisões, como ela trata a equipe. Ela decide tudo sozinha, ela pede opiniões, ela dá liberdade, ela acompanha, ela ensina, ela cobra, ela escuta. Percebe a diferença? Antes estávamos olhando para as características, agora começamos a olhar para comportamentos. E isso trouxe uma mudança enorme, porque se liderança depende de comportamento, comportamento pode ser aprendido. Imagina uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Ela não nasce sabendo. No começo, alguém segura, ela tenta, cai. Corrige, tenta novamente, e com o tempo aquilo que parecia difícil começa a ficar natural. Com alguns comportamentos de liderança acontece algo parecido. Você pode aprender a ouvir melhor, pode aprender a comunicar melhor, pode aprender a dar feedback, pode aprender a delegar, pode aprender a tomar decisões, pode aprender a controlar algumas reações, pode aprender a se relacionar melhor com uma equipe. Então, a liderança começa a deixar de ser vista apenas como algo que uma pessoa tem ou não tem e começa a existir a possibilidade de desenvolvimento. Essa é uma mudança muito importante para você entender durante este curso. Talvez você tenha algumas características naturais que ajudam a sua liderança. Talvez desde criança tenha facilidade para conversar. Talvez seja alguém que naturalmente toma iniciativa. Talvez goste de organizar pessoas. Talvez tenha facilidade para tomar decisões. Mas isso não significa que a sua liderança está pronta. E o contrário também é o verdadeiro. Talvez você seja tímido. Talvez tenha dificuldade para falar. Isso não significa que você esteja condenado a nunca desenvolver liderança. Porque uma coisa é a sua personalidade, outra coisa são comportamentos que você consegue aprender. Mas a nossa viagem no tempo ainda não terminou. Depois de estudar quem o líder era, o que o líder fazia, apareceu outra forma de enxergar a relação entre líder e equipe. A liderança transacional. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é bem simples. Transação significa uma troca. Eu espero alguma coisa de você, você entrega. Existe alguma consequência ou recompensa. Isso acontece o tempo inteiro. Imagina uma empresa. O líder diz: precisamos atingir essa meta. A equipe atinge, existe uma recompensa. Pode ser financeira, pode ser reconhecimento, pode ser uma promoção, pode ser alguma vantagem. Existe uma expectativa bem clara, existe uma tarefa, existe acompanhamento, existe uma recompensa relacionada ao desempenho. É quase como dizer: se isso acontecer, aquilo acontece.
Essa lógica ajudou a explicar uma boa parte importante da liderança, porque organizações precisam de metas, precisam de regras, precisam de prazos, precisam de acompanhar resultados, precisam corrigir problemas. A liderança transacional é baseada na relação entre líder e equipe, incluindo expectativas, recompensa e acompanhamento. Mas imagina agora uma situação. Você possui duas pessoas trabalhando com você. As duas precisam fazer a mesma tarefa. A primeira acabou de chegar, nunca fez aquilo, está muito motivada, quer aprender, mas não sabe como começar. A segunda trabalha há 10 anos na área, domina a tarefa, já fez aquilo centenas de vezes. Você deveria liderar as duas exatamente da mesma forma? Se responder sim, começamos a encontrar outro problema, porque aquilo que funciona com uma pessoa pode não funcionar com outra. Então, os pesquisadores começaram a perceber, não basta conhecer o líder, não basta conhecer o seu comportamento, não basta estabelecer recompensas, também precisamos olhar para a situação. E chegamos à próxima parada da nossa viagem: liderança situacional. Novamente, o nome parece mais difícil do que a ideia. A ideia pode ser resumida em uma frase: não existe uma única maneira de liderar que funcione o tempo inteiro. Isso muda muita coisa, porque agora a pergunta deixa de ser qual é o melhor estilo de liderança e começa a ser qual estilo essa situação está pedindo. Pensa no professor. Uma criança que está aprendendo uma coisa pela primeira vez precisa de mais orientação. Depois que ela aprende, o professor pode dar mais liberdade. Pensa no treinamento. Uma pessoa entrando numa academia pela primeira vez, provavelmente precisa de mais explicações. Uma pessoa com 10 anos de experiência não precisa de alguém explicar cada movimento básico todos os dias. Na liderança acontece a mesma coisa. Uma pessoa pode precisar de muita direção hoje. Depois de aprender, pode precisar de menos direção. Mais tarde, pode estar pronta para receber autonomia. Então, perceba algo importante. Não mudou apenas a pessoa, a liderança também precisa mudar. E aqui que a liderança deixa de parecer uma fotografia e começa a parecer um filme. Uma fotografia congela um momento, um filme acompanha toda a mudança. Pessoas mudam, equipes mudam, empresas mudam, problemas mudam, o ambiente muda. Por isso o líder também precisa ser capaz de mudar a sua maneira de agir. O comportamento do líder deve mudar conforme o contexto e não existe um único melhor estilo para todas as situações. E aqui existe uma lição muito importante. Adaptar sua liderança não significa ser falso, não significa mudar os seus valores dependendo da pessoa. Seus valores podem continuar firmes, o que muda é a estratégia. Imagina um médico, ele não perde seus princípios porque utiliza tratamentos diferentes para pacientes diferentes. Ele está justamente fazendo aquilo porque os pacientes são diferentes. Na liderança é bem parecido. Você pode possuir os mesmos valores e utilizar formas diferentes de comunicação, direção, apoio e autonomia. Então, chegamos a uma grande parada dessa nossa viagem, a liderança transformacional. Agora a pergunta fica ainda maior. Não estamos perguntando apenas quem é o líder, não estamos perguntando apenas o que ele faz, nem somente que recompensa ele oferece, nem apenas qual comportamento essa situação exige. Agora perguntamos, o que acontece com as pessoas depois de serem lideradas? Essa pergunta muda completamente o foco, porque um líder pode conseguir fazer alguém cumprir uma tarefa, mas existe uma diferença enorme entre fazer uma pessoa cumprir uma tarefa e ajudar aquela pessoa a crescer. Imagina dois líderes. O primeiro consegue fazer a equipe trabalhar quando está olhando. Quando ele sai, tudo para. As pessoas dependem dele para decidir, dependem dele para resolver, dependem dele para pensar. Agora, imagina um outro líder. Ele ensina, ele explica, ele desafia, ele faz perguntas, ele ajuda as pessoas a pensarem. Ele começa assumindo muitas decisões, mas aos poucos desenvolve a equipe. Depois de algum tempo, aquelas pessoas conseguem tomar decisões melhores sozinhas. Qual dos dois transformou pessoas? É aqui que começamos a entender a liderança transformacional. Essa liderança está relacionada à motivação inspiracional, influência idealizada, consideração individualizada e estímulo intelectual. O líder transformacional é alguém que procura modificar pensamentos, técnicas e objetivos para alcançar melhores resultados e fortalecer o vínculo com os liderados. Então, eu quero que você enxergue toda essa história de uma maneira muito simples. Primeiro perguntamos, quem o líder é? Esses são os traços. Depois perguntamos, o que o líder faz? Esse é o comportamento. Depois perguntamos, como acontece a relação da expectativa, desempenho e recompensa? Transação. Depois perguntamos, o que essa situação exige? Situacional. E finalmente,
como essa liderança desenvolve e transforma pessoas. Transformação. Quem ele é, o que ele faz, o que ele troca, como ele se adapta, quem ele ajuda a transformar. Se você guardar essas 5 perguntas, já consegue visualizar boa parte da evolução das teorias da liderança apresentadas nesta aula. Existe algo ainda mais importante. Essa história não mostra que liderança não é uma identidade fixa. Eu quero que você realmente entenda isso. Talvez em algum momento alguém tenha falado: você não tem perfil de líder. Talvez você mesmo tenha pensado: eu não nasci para isso. Mas quando começamos a estudar a evolução das ideias sobre liderança, percebemos que a resposta é pequena demais. Sim, algumas características pessoais podem favorecer determinados comportamentos, mas liderança também envolve aprendizagem, comportamento, experiência, contexto, adaptação, desenvolvimento. Isso significa que você não precisa olhar para a sua liderança como uma sentença. Você pode olhar para ela como um processo. Pense novamente na academia. Ninguém olha para uma pessoa no primeiro dia de treinamento e conclui: esse é o máximo de força que essa pessoa terá para o resto da vida. Porque sabemos que existe adaptação, existe treinamento, existe aprendizagem, existe desenvolvimento. Com liderança acontece algo bem parecido. Você pode observar o seu comportamento atual e dizer: hoje eu tenho dificuldade para ouvir. Isso não significa que eu sempre serei assim. Você pode dizer: hoje eu tenho dificuldade para delegar. Isso não significa que nunca conseguiria delegar. Você pode perceber: quando sou pressionado, fico autoritário. Agora, existe consciência. E aquilo que se torna consciência pode começar a ser trabalhado. É exatamente por isso que estamos estudando a história das teorias da liderança. Não é para você decorar nomes difíceis. Eu não quero que você termine esta aula sabendo apenas repetir personalidade, comportamento, transacional, situacional, transformacional. Isso seria só adquirir informação. Eu quero que você olhe para essa sequência e perceba uma coisa sobre você. Talvez você esteja tentando descobrir se é ou não é líder, mas essa pode ser a pergunta errada. Uma pergunta melhor seria: que comportamentos de liderança eu já desenvolvi e quais ainda preciso desenvolver? Porque agora a liderança deixa de ser uma etiqueta e vira uma construção. E existe ainda uma última pergunta que eu quero deixar para você. Quando você pensa na sua maneira atual de liderar, qual dessas ideias você fica preso? Talvez dependa muito dos seus traços. Eu sou assim. Talvez dependa muito do comportamento que sempre funcionou. Eu sempre liderei desse jeito. Talvez a sua liderança seja quase toda transacional. Fez, recebe, não fez, perde. Talvez você já consiga observar melhor as situações de mudar a sua estratégia. Ou talvez tenha começado a pensar além do resultado e esteja perguntando: as pessoas estão se desenvolvendo comigo? Não responda tentando parecer um bom líder. Responda com verdade. Porque este curso não existe para provar que você já está pronto. Existe justamente porque liderança pode continuar sendo desenvolvida. Então, grava essa sequência. Passos: quem o líder é. Comportamento: o que o líder faz. Transação: como expectativas, desempenho, recompensa se relacionam. Situação: o que aquela pessoa e aquele momento exigem. Transformação: quem aquela pessoa pode se tornar depois dessa liderança. Essa evolução será importante para todas as próximas aulas, porque daqui para frente nós vamos começar a olhar para o seu próprio estilo e você vai perceber algo interessante. Todos nós temos uma tendência. Quando tudo está tranquilo, conseguimos controlar melhor no nosso comportamento, mas quando aparece pressão, problema, prazo, erro e conflito, normalmente o estilo começa a aparecer com mais força. É exatamente sobre isso que vamos falar nas próximas aulas. O erro de liderar apenas pela própria personalidade. Porque compreender que liderança pode ser desenvolvida é apenas o começo. Agora precisamos descobrir o que você faz quando lidera.